E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só a grande bomba que a gente vem trazer aqui, onde sem nenhum centavo, viúva e filhas pequenas de Gugu passam por dificuldades. Rose Miriam, viúva de Augusto Liberato, que morreu aos 60 anos de idade, está vivendo um momento conturbado. Isso porque o apresentador que era contratado da Record TV não deixou nenhum centavo para sua esposa. A herança foi compartilhada em quase sua totalidade para os filhos e outras partes foram destinadas para os sobrinhos. Rose diz que não está no testamento de Gugu por um momento que estava passando em seu relacionamento. Segundo a médica, ela chegou a se separar do apresentador, mas depois teria retornado à união estável e por isso cobra sua parte na herança. João Augusto Liberato já tem 18 anos e consegue administrar sua parte da herança, assim podendo viver tranquilamente. Já Sofia e Marina, gêmeas que têm apenas 15 anos de idade, ainda não podem gerir sua fortuna. Isso porque a justiça não permite que menores de idade tenham contato direto com a herança. Por não ter sido casada com Augusto Liberato no papel, Rose Miriam não pode nem gerir a parte de suas filhas. A viúva de Gugu diz que entrará em um processo na justiça, pois alega estar passando por dificuldade junto com as filhas pequenas, que também não têm acesso ao dinheiro deixado pelo apresentador. Algumas acusações, inclusive da família de Gugu, alegam que Rose, na verdade, nunca foi esposa do famoso apresentador. As especulações são que a médica seria apenas uma amiga de Gugu e que teria realizado seu sonho de ser pai de 3 crianças. Vale ressaltar que filhos de Gugu foram gerados pelo método de fertilização in vitro. Pois é, como já sabemos de muitas histórias de Gugu. Uma também não poderíamos deixar de falar, onde Zilu resolveu revelar momento íntimo que teve com Gugu e confessou algo que ninguém esperava. Zilu Camargo surpreendeu o público ao revelar momentos íntimos em que passou ao lado do apresentador Augusto Liberato, o Gugu. O comunicador morreu há pouco mais de um mês e após o falecimento do Gugu, vários rumores sobre o passado do famoso surgiram. E um deles é que Gugu e sua companheira Rose Miriam não eram casados de verdade. Zilu teve um encontro especial com o Gugu durante a gravação de uma entrevista. A ex-esposa do cantor Zezé de Camargo fez questão de relembrar esse momento e disse que o apresentador da Record TV a deixou as melhores lembranças. Inesquecível, Gugu, você me deixou as melhores lembranças. Gratidão, disse Zilu após publicar uma foto em que aparece ao lado do Gugu em sua rede social. Que foto mais linda, Zilu! Você e meu querido Gugu que eu tanto amava, disse um dos seguidores ao falar sobre o assunto, como mostra uma publicação feita ao portal de notícias UOL. Já a publicação, que vem ganhando muitos adeptos na internet, feitos por Zilu Godoy, também chamada de Zilu Camargo, em que ela aparece em um momento mais íntimo, ao lado de Gugu, e diz que o apresentador é um ser humano inesquecível, ganhou mais de 30 mil curtidas nas redes sociais, a ex de Zezé de Camargo, com o apresentador. A publicação de Zilu acontece em meio à polêmica do testamento de herança do apresentador. Ele, por sua vez, não deixou nada para sua companheira, que agora já revelou que vai batalhar na justiça para provar que era esposa legítima de Gugu. Amigos e familiares negam que eles fossem marido e mulher. Miriam teve 3 filhos com Gugu, mas como todos sabem, o apresentador Augusto Liberato teve uma relação de muitos anos com a companheira Rose Miriam. Em meio aos atritos que foram divulgados pela própria viúva, ela acabou ficando de fora do testamento e agora recorre à justiça para conseguir a sua parte na herança, alegando ter tido uma união estável com um ex-contratado da Record TV. Com tantas polêmicas envolvendo a morte do apresentador e a repartição da herança, algumas acusações foram totalmente agressivas contra a viúva Rose Miriam. A própria família do apresentador ficou contra a médica, que viveu anos como companheira do apresentador. Uma curiosidade que envolve o casal Gugu e Rose é muito interessante. O famoso apresentador teve 3 filhos com a médica, mas em nenhuma dessas gestações houve alguma relação. Isso porque eles recorreram a um método de fertilização. João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Sofia e Marina Liberato, de 15, foram frutos de geração dentro de uma clínica. Rose sempre foi discreta e nunca foi casada no papel,
com Gugu Liberato. A médica, no entanto, sempre viveu normalmente com a família. Vale ressaltar também que outros famosos também recorreram a esse método de fertilização. O avanço da medicina proporcionou para as pessoas que tivessem dificuldade ou que não quisessem relações para ter filhos, conseguisse gerá-los de forma diferentes. Famosos solteiros são os maiores adeptos dessa forma para terem seus filhos. Por exemplo, Michael Jackson teve 2 filhos com a enfermeira Debbie Howe em uma clínica. Já Rick Martin foi pai solteiro de 2 meninos e utilizou uma barriga de aluguel. Olha aí, galerinha, já vai deixando seu comentário e sem parar com as notícias, já vamos seguindo na sequência, aonde de certa forma um canal de televisão comenta a disputa de herança pelo Gugu Liberato e assusta os fãs com revelações bombásticas. Pois é, essa semana no Fofocalizando, Cris Flores deu início a uma matéria sobre a luta pela herança de Gugu Liberato. Segundo a apresentadora, esse assunto vem deixando todo mundo assustado, porque o apresentador sempre foi uma pessoa que procurava manter total privacidade sobre sua vida pessoal, só que agora tudo está vindo à tona. No testamento, feito em 2011, Gugu deixou a herança para os 3 filhos e a irmã como tutora das gêmeas, que são filhas de Gugu, mas Rose entrou na justiça para provar que era mulher do apresentador e que conviveu com ele por quase 20 anos, tendo uma vida de casal. Esta herança acabou se tornando uma grande polêmica e a mãe dos filhos de Gugu acabou entrando em conflito com a família do apresentador. Essa briga começou poucos dias após o sepultamento dele. Já um vídeo que vem rolando na internet, o Fofocalizando faz um resumo rico em detalhes sobre o caso, mostrando como as coisas foram acontecendo e a luta de Rose para ser reconhecida como esposa e herdeira, alegando que nunca teve outro homem sem ser ele. A filha do apresentador alega que a viúva vem sendo assediada por pessoas com péssimas intenções e ainda acusaram de deixar os filhos sozinhos nos Estados Unidos para vir ao Brasil cuidar de seus interesses. Os advogados de Rose dizem que a cliente foi forçada a assinar documentos logo após a morte de Gugu, sem saber do que se tratava. Cris Flores deixou claro que ela nunca esperou por este barraco todo, pois conhecia Gugu e jamais imaginou que a vida dele seria exposta dessa forma. Leão Lobo também deixou claro que estava surpreso, porque conhece a família toda de Gugu e também a viúva, porém jamais esperou por isso. Leão Lobo disse que ela assinou tudo ciente e agora estaria voltando atrás. Os próprios apresentadores do Fofocalizando quiseram saber como o colega poderia dizer isso, mas o fofoqueiro afirmou novamente que Rosemíria fez tudo consciente, mas depois por algum motivo decidiu voltar atrás, visto que isso deixou todos muito perplexos e o motivo que Gugu deixou a viúva sem um centavo é revelado e todos ficaram assustados. A partir de agora, você vai ter informações exclusivas. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Se você já é inscrito, deixe o seu comentário. Ele é sempre muito importante e ajuda a gente no diálogo aqui. E sem perder tempo, vamos continuar com notícia, porque o Gugu Liberato não mencionou a própria viúva em seu testamento. Essa é uma pergunta que muitos estão se fazendo desde que o documento foi aberto e ficou claro que o apresentador não queria que Rosemíria ficasse com um centavo seu. Ele também não deixou nada para os irmãos ou para a própria mãe, hoje com 92 anos de idade. Diferentemente do que muitos pensam, o testamento de Gugu Liberato não foi assinado recentemente. O documento, segundo Rosemíria, teria sido feito no ano de 2011. A revelação foi feita pela médica ao jornal Folha de São Paulo em uma nova entrevista que foi publicada nesta sexta-feira. De acordo com Rose, ela e Gugu naquele ano tiveram uma crise no casamento e que por isso Gugu com raiva a teria tirado do testamento. Os anos se passaram e a médica, segundo a própria, teria reatado com o comunicador. Nem antes disso, tampouco depois, Gugu reconheceu qualquer documento que considere Rose como sua esposa. No testamento de 2011, o apresentador deixa claro que a inventariante dos bens deixados por ele é Aparecida Liberato, a sua irmã. Isso ocorrerá até mesmo com as filhas menores do casal,
Marina e Sofia, ambas com 15 anos de idade. Rose, no entanto, com um processo para que ela seja inventariante desses bens, ainda que já tenha um de seus filhos maior de idade. De acordo com ela, a família tem passado por dificuldades de todas as naturezas. A família de Gugu diz que hoje Rose sequer está com os filhos, que continuam morando em Orlando, nos Estados Unidos, em uma mansão que Gugu deixou. Porém, a viúva de Gugu entra com um novo processo na justiça e quer agora o dinheiro das filhas. A viúva do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, que podemos falar que ela é a médica Rose Miriam, voltou a dar uma grande entrevista nesta sexta-feira ao jornal Folha de São Paulo. Rose agora quer o dinheiro das próprias filhas. A ideia da companheira do apresentador é que só ela pode ser inventariante das meninas, que têm agora 15 anos de idade. Marina e Sofia são gêmeas. Em seu testamento, Gugu deixou claro que Rose não teria direito a um centavo de sua fortuna. No entanto, segundo Rose, o documento foi assinado em 2011 e, nessa época, ela e o apresentador estariam vivendo uma crise na união. Esse é a segunda ação judicial revelada por Rose no período de cerca de uma semana que envolve o testamento do apresentador da Record TV. Atualmente, quem é inventariante da fortuna do Gugu é a irmã dele, como já falamos aqui, que diretamente não ficou com um centavo da herança de Gugu também. A Aparecida cuida dos bens até a justiça fazer a partilha, o que sem qualquer processo judicial já costuma demorar alguns anos. Com os processos movidos por Rose, essa demora pode ultrapassar uma década, como é o caso do diretor Marcos Paulo, que até hoje ainda não teve uma partilha definitiva. O filho mais velho do apresentador, João Augusto, pode cuidar dele mesmo de seu dinheiro, já que tem 18 anos de idade completo, mas devido ao processo, também depende de Aparecida para mover qualquer dinheiro. Como inventariante, cabe à Aparecida cuidar de bens, empresas e distribuir quantias básicas para os filhos de Gugu sobreviverem. Ainda assim, a viúva de Gugu não se conteve e acabou expondo um grande segredo íntimo de Gugu e chocou até a colunista. Bom, a disputa pelos 170 milhões do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, tem mexido até mesmo com a mídia. Isso porque, um mês após a morte do comunicador, Rose Miriam, considerada sua companheira e viúva do comunicador, tem exposto segredos íntimos do Gugu. O primeiro desses segredos é o próprio testamento do apresentador. Gugu surpreendeu ao não deixar um centavo para Rose. Ele também, ao longo de 19 anos ao lado da médica, não aceitou assinar qualquer papel que dissesse que ele e Rose eram casados. Rose e Gugu tiveram 3 filhos, Marina, Sofia e João Augusto, que já está com 18 anos de idade. O segundo segredo é sobre o real relacionamento dela com o Gugu. Rose garante que ela e Gugu eram marido e mulher e que tinham roupas dele em sua casa, além de fotos que provam essa relação. Amigo pessoal de Gugu, o apresentador Leão Lobo, negou isso. Ele revelou que Rose e Gugu sequer moravam na mesma casa e que Gugu pagava uma espécie de pensão com Rose e que os dois tinham um contrato que deixava claro que Rose nunca foi esposa de Gugu. A mesma tese tem sido usada pela família do apresentador, que agora lamenta a ação de Rose, que por conta da briga na justiça teria até saído de casa. Os 3 filhos da companheira de Liberato estariam sozinhos em Orlando, nos Estados Unidos. 2 das meninas têm apenas 15 anos. A situação é tão triste que tem chocado até a colunista, como Sandro Nascimento, do Telinha. Em matéria publicada nesta sexta-feira, ele garante que o apresentador não merecia isso. Olha aí, galerinha, mais uma informação polêmica para vocês. O que você pensa sobre isso? Deixa o seu comentário. Ele é sempre muito importante e ajuda a gente num diálogo aqui. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever em canais parceiros localizados na nossa descrição. Um grande beijo e um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.